Alexandre deve explicações, embora tenha ficado difícil de explicar, né? Também parece muito difícil que essa explicação seja dada, e aí mais difícil ainda para dar credibilidade a qualquer decisão do STF sobre o caso Master, né, Pedro? Olha, eu conversei com um advogado, a gente já vai chamar o Davi, eu queria só contar uma coisa para vocês entenderem o contexto. Eu conversei com um advogado hoje de manhã, advogado grande, tipo um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Um escritório que é resolvido para resolver aqueles problemas entre duas grandes empresas que quem perdeu o processo vai perder alguns bilhões, tá? Esse tipo de processo que ele já tinha visto no mercado, o quanto que vale para um escritório de advocacia, aquele tipo de processo entre duas empresas, duas corporações gigantes em que estão bilhões de reais em jogo, um escritório ganha no final do processo 20 milhões de dólares, dá uns 100 milhões de reais, pouco menos de 100 milhões de reais. 20 milhões de dólares com a condição de que vença. Com a condição de que vença. O que foi garantido ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes foi 130 milhões de reais para fazer alguma coisa quando precisar, sem nenhum objetivo específico. Eu não vou dar 2 passos e tirar a conclusão que está na cabeça de todo mundo. Mas vocês tirem, por favor, as conclusões que vocês quiserem tirar. Essa história deste contrato do ministro Alexandre de Moraes está dentro de um contexto no qual, após ter viajado de graça, de jatinho emprestado, para Lima, para assistir ao Palmeiras perder no último fim de semana, não nesse, no anterior, sinto muito, nós somos flamenguistas, eu não queria enxergar isso na cara de ninguém. Após ter tido esse prazer de viajar gratuitamente para assistir o jogo em Lima, acompanhado de Augusto de Arruda Botelho, que é o advogado de um dos sócios do Banco Master, o ministro Luiz Antônio Dias Toffoli chegou em Brasília, trancafiou-se no seu gabinete no Supremo Tribunal Federal e botou em sigilo máximo o processo do Master. Por que ele fez isso? Com que razão ele fez isso? Os juristas estão ainda discutindo se fazia sentido estar no STF esse processo, porque a desculpa do Toffoli foi bem fajuta. Aí não só ele puxa para o STF, como puxa para o seu gabinete, foi sorteado, e de repente bota em sigilo máximo. E está tudo num contexto em que o ministro Gilmar Mendes decide tornar numa canetada, legislando, numa canetada ele decide tornar muito difícil pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe? Com muita frequência os bolsonaristas falam que o STF está legislando. Eu acho que eu tenho muita cautela com essa palavra. Eu tenho muita cautela, porque uma coisa é interpretar a Constituição, entender quais são os princípios que estão sendo defendidos ali na Constituição e ler uma lei a partir daqueles princípios que você viu na Constituição. Outra coisa é criar regra nova. Esse foi um dos exemplos que apareceram aqui. Quando o Supremo tornou legal a união a união estável entre parceiros homoafetivos, o que o Supremo estava vendo ali é o seguinte: espera aí, se a Constituição diz que todos têm de ser iguais em seus direitos, por serem cidadãos brasileiros, por que a lei só permite todas as vantagens que você tem de um contrato de casamento para casais heterossexuais? Não faz sentido você dar direitos para um conjunto de pessoas, dependendo de quem elas amam, e não dar para as outras. Os direitos têm que ser dados a todos os brasileiros. Então, se um homem decide se casar com outro homem, se uma mulher decide se casar com outra mulher, eles têm que ter o mesmo tipo de proteção legal que ocorre em casais heterossexuais. Isto não é criar uma regra nova. Isso é garantir que a mesma regra que vale para um conjunto valha também para outro conjunto. Isto não é legislar. Agora, o que o ministro Gilmar Mendes fez é uma coisa bastante diferente. O que ele fez foi inventar uma regra não escrita em lugar nenhum, dizendo que só o Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de ministro do Supremo. Não é isso que está na lei. O que está na lei
O que está na lei é que qualquer cidadão brasileiro pode fazer esse pedido de impeachment, aliás, para qualquer cargo da República, para presidente, para vice-presidente, para os ministros de Estado, para o procurador-geral da República. O ministro poderia perfeitamente, a gente poderia concordar ou não com o argumento, o ministro poderia perfeitamente, o ministro Gilmar, dizer: esta lei não atende ao princípio constitucional XYZ, mudem na Congresso Nacional. Aí o Congresso inventa a regra nova, mas não, o ministro inventou uma regra nova. E a segunda coisa, ele estabeleceu que o Senado Federal precisa receber o pedido de impeachment para abrir o processo por maioria de 2/3, quando a regra atual diz apenas metade mais 1. 2/3 é a maioria para você condenar o impeachment. Para receber o processo, para abrir o processo, para avaliar o processo, é metade mais 1, porque avaliar é o mínimo. Então, se metade mais 1 dos senadores considerarem que cabe avaliar o processo é aberto. São duas regras que o ministro Gilmar Mendes inventou do nada. Quem pode inventar regra é legislador, não é o judiciário. Existe uma razão para nós termos uma separação entre os 3 poderes. E, gente, desde o Barão de Montesquieu que a gente conhece essas razões, a gente debate essas razões e a gente conversa sobre essas razões. São 3 séculos. É muito tempo. Davi Sombreira. Tudo bem, Davi? Boa tarde, Luiz. A gente estava conversando aqui, eu estava comentando a felicidade de estar aqui, Pedro, porque o Meio foi o primeiro jornal que eu assinei. Sou assinante do Meio, acompanho vocês lá no streaming. E o Central Meio é meu companheiro de almoço quando eu não estou naquele modo da roça, né? O pessoal que almoça 11h30 da manhã. Davi, seja muito, muito bem-vindo. Você ainda faz o podcast, Ondas Supremos? 6 anos sem parar. 6 anos sem parar. Pois é, se existe um podcast, pessoal, para vocês acompanharem o Supremo Tribunal Federal, é o podcast 11 Supremos que o Davi comanda. Davi, você publicou um artigo que você me mandou explicando que tipo de proteções constitucionais o Supremo Tribunal Federal tem no Brasil e que cortes superiores, cortes constitucionais, ou a principal corte do país, não tem em países como a Hungria, como a Venezuela, que são países que sofreram justamente o tipo de ataque que o ministro Gilmar diz temer, que é aquele ataque em que, essencialmente, um primeiro-ministro, um presidente da República, no caso da Venezuela foi Hugo Chávez, o presidente, no caso da Hungria foi Viktor Orbán, primeiro-ministro, mas não importa, o chefe do executivo, dependendo do seu regime, vai lá e, em essência, assume o controle da corte que deveria regê-lo. E isso é o processo todo descrito pelo professor Steven Levitsky no Como as Democracias Morrem, de aquele golpe branco moderno, né, em que o presidente da República assume o comando do parlamento, assume o comando do judiciário e assim assume e se torna essencialmente um ditador. Por que o Supremo Tribunal Federal, acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, por que o Supremo Tribunal Federal não precisa temer no Brasil aquele tipo de ação que aconteceu na Venezuela e aconteceu na Hungria? Pedro, vamos fazer uma recapitulação rápida da decisão, né? Você colocou alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto é uma questão da liminar, né? Eu acho que, por exemplo, Miguel Godoy, o Diego Werneck Arguelles, eles têm artigos excelentes trabalhando nessa ideia de como o Supremo ele abusa das liminares monocráticas. Então, a gente precisa primeiro de uma questão de urgência para você passar uma liminar. E eu acho que não tem urgência nenhuma. O Gilmar, eventualmente, pode comentar que tem muitos processos tramitando, etc, etc, etc. Tem muitos projetos de lei apresentados. Assim, muito projeto de lei, muito projeto de emenda sempre tem, porque sempre tem um deputado biluteteio das ideias. O que não significa que não existe uma filtragem constitucional que impeça que esses processos andem de verdade. E, aliás, né, a César o que é de César. O nosso legislativo só faz esses processos andarem com alguma chantagem quando o Supremo mexe com alguma coisa do orçamento. Superada essa questão da liminar, que para mim já obstaria qualquer discussão sobre o mérito da decisão, nós temos 5 pontos. Tem 2 que para mim são bem tranquilos. O primeiro é a questão dos crimes de hermenêutica. Eu acho que o crime de hermenêutica realmente você punir um crime de hermenêutica é muito problemático. O que não significa dizer que a gente tem que dar uma carta branca para o Supremo fazer o que ele quiser. O problema é que é difícil você criar critérios objetivos para dizer o que pode e o que não pode ser feito
por uma decisão judicial, sem que isso prejudique a atividade jurisdicional. Então, eu acho que isso milita em favor, esse problema milita em favor de uma independência judicial. Então, eu acho que derrubar esse elemento aí é razoável. Outra derrubada que eu acho razoável, você impedir que ele tenha uma redução salarial. Tem proteção constitucional contra isso. Está expresso na Constituição. Onde é que as coisas começam a ficar complicadas? E não só pelo elemento de que você comentou, de uma atividade que parece legislativa. Isso vem importado da Alemanha, é o que eles chamam de interpretação conforme a Constituição, já foi feita várias vezes, algumas de maneira menos alarmante, se eu for usar um eufemismo. Mas qual o problema que eu vejo aí? Ele não só aumentou o quórum, como ele impediu o afastamento sumário com a abertura do processo. Então é meio que o melhor de dois mundos. Ele coloca o ministro do Supremo numa situação de mais privilégio do que o presidente. Porque o presidente, quando o processo é aberto, é aceito o processo no Senado, por maioria simples, depois de 2/3 na Câmara, o presidente é afastado, como aconteceu com Dilma. Ele diz, não só você tem um quórum superior, como você não pode nos afastar. E a gente vai continuar no cargo, eventualmente, exercendo poder de resistência ao que vai acontecer. Então, eu acho que você cria uma assimetria antirrepublicana aqui. E aí a gente vai para o próximo e último passo, que é o mais problemático de todos, que é o da PGR. O Supremo hoje, ele é o que o Mark Tushnet e muitos acadêmicos chamariam de uma instituição de proteção da democracia. E quando você vai desenhar uma instituição de proteção da democracia, o Mark Tushnet fala no livro dele, né, The New Fourth Branch, um novo quarto poder, ele diz que a grande dificuldade é você equilibrar accountability e independência. Quanto mais de um, menos de outro. O Supremo hoje, ele tem um nível de accountability quase zero. Responsividade, se a gente fosse traduzir aí, né? Porque envolve um monte de elemento diferente. A ideia de accountability não é só uma responsabilidade. A ideia de accountability é o quanto você pode ser cobrado por outras instituições por conta das decisões que você toma. E o quanto que essa cobrança, de fato, tem peso na sua atividade. O que você está dizendo, essencialmente, é que é muito difícil cobrar do Supremo e raramente vai ter algum tipo de relevância a qualquer tipo de cobrança. O tipo de coisa, quando a gente vai traduzir, a gente bota a responsividade e bota um asterisco com nota de tradução, como você acabou de fazer. Então, o Supremo ele tem baixíssima responsividade, mas o que a gente tem para o Supremo é o que a doutrina faz, o que a doutrina e o que a sociedade faz, que é constranger o Supremo de alguma forma. Constranger não no mau sentido, mas de constranger com argumentos, levando problemas reais do que a gente está vendo no comportamento da corte. E aí a gente chega na resposta da tua pergunta. Por que o Supremo hoje não tem que temer uma tomada de poder, uma subversão, o que eu chamo no artigo de domesticação? Quando você olha para tribunais como a Venezuela, em 2002, a Turquia, de 2006 a 2012, mais ou menos, o processo de domesticação, a Hungria em 2010, a Polônia em 2014, 15 mais ou menos, El Salvador por volta de 22 e mais recentemente em Israel mais ou menos em 2024. Nenhum desses tribunais tem ao mesmo tempo dois elementos que estão presentes no Supremo Tribunal Federal e na Constituição brasileira. Nenhum deles tem poder de derrubar emendas constitucionais, porque a gente tem cláusulas pétreas, nenhuma das constituições desse país tem cláusulas pétreas, e ao mesmo tempo um framework institucional dessas cláusulas pétreas protegendo o Supremo, ou seja, é o poder de derrubar a emenda decorrente da cláusula pétrea e a cláusula pétrea vai proteger. Entra nessa conta aqui também o México, mais recentemente, que sofreu uma reforma, não, uma deforma constitucional. E aí o que acontece? Vamos pegar o exemplo da Hungria, que é citada expressamente pelo ministro Gilmar Mendes. A Hungria tem uma Constituição que foi aprovada pelo Estado, uma Constituição que foi aprovada pelo Estado, pessoalmente, na década de 40. Eles passam por um processo de democratização na década de 80, 90, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética.
E em vez de fazer uma nova Constituição, eles fazem uma mudança profunda nos valores constitucionais e internalizam o Estado de Direito, o constitucionalismo, coisa que não havia. Só que não existe dentro da Hungria, até 2010, e eu acho que ele continua sem existir, porque teve uma nova Constituição, o Orbán passou uma nova Constituição, não existia um elemento que era imutável na Constituição da Hungria. O que existia era, se você tem 2/3 do parlamento, o que era extremamente difícil de acontecer, você pode mudar a Constituição. O que eles fizeram foi colocar um elemento dizendo o seguinte: para você mudar a ideia de Constituição, o que é uma linguagem muito abstrata, você precisa de 4/5, que era para forçar um consenso enorme. O Orbán cai no meio de uma eleição em que acontece um escândalo de corrupção no pessoal da situação, e ele na oposição, eles exploram esse escândalo de corrupção, tripudiam em cima disso, e por causa de um desenho partidário, eles conseguem 2/3 do parlamento, mesmo não conseguindo isso em representatividade de votos. E a primeira coisa que o Orbán faz é se livrar dessa regra dos 4/5. E aí algumas pessoas da teoria constitucional vão dizer: mas essa regra aí, ela protege contra, você não pode tirar ela e depois mudar, isso é um constitucionalismo abusivo. Sim, o problema é que naquela época a linguagem do constitucionalismo abusivo ainda estava sendo desenvolvida e não fazia parte da tradição do tribunal. Então, o Orbán tira aquilo, faz uma constituição nova, aumenta a corte, e quando a corte ainda resiste, os membros que ainda estavam lá, ele começa a fazer o que a literatura chama tanto de constitucionalismo abusivo, quando as medidas vêm pela Constituição, para subverter os freios que o constitucionalismo tenta colocar ao poder, e o que a Kinley Shepard, que o Gilmar Mendes cita também, que é o legalismo autocrático. Você não vai ver, Pedro, essas duas vulnerabilidades no Supremo. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.